Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti, Pai. Nesse instante, nós manifestamos a Ti o desejo de ouvir a Tua voz. Nós precisamos da Tua palavra. Então, por favor, Senhor, nos alimenta através dela. Nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. Então, venha a nós, Deus, e nos abençoa, iluminando a nossa mente, quebrando todas as nossas barreiras e glorificando o Teu nome através da implantação da Santa Semente em nossa alma. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora tá certo, né? Aconteceu uma mágica aqui, estão vendo como tá bom? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, né? Depois dessas piadas sem graças, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Nós vamos ler o versículo todo. No entanto, a nossa meditação de fato será na última frase. Nós dividimos esse versículo, uma pregação para cada frase. Então, o verso 12 de Romanos capítulo 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Está aí um versículo. Dá para você decorar todo o texto da pregação hoje. Olha que maravilha. Na oração, perseverantes. Nós falamos, irmãos, que Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo começou a lidar com os aspectos relacionais da carta. Os aspectos chamados por alguns estudiosos de aspectos práticos. Não porque antes ele não falou nada prático. A verdade é que a doutrina cristã é tremendamente prática e a prática cristã é tremendamente doutrinária. Mas aqui nós temos os aspectos relacionais da carta. E nós falamos que a base desses aspectos relacionais estão no verso 1, no verso 2 e no verso 9. No verso 1 ele diz que por causa das misericórdias de Deus, nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício santo e agradável. Então é como se ele estivesse dizendo, já que Deus fez tudo isso que fez por vocês, tudo isso que eu vim expondo para vocês, desde o primeiro capítulo até o capítulo 11, vocês agora precisam se consagrar a Deus. Ele ainda acrescenta no verso 2 que nós não podemos nos conformar a este mundo, mas sermos transformados através da mente, o Espírito Santo produzindo em nós uma mentalidade renovada. Então ele diz, já que vocês foram alvos da misericórdia de Deus, já que vocês estão agora sendo transformados pelo Espírito Santo, e no verso 9 vocês estão realizando todas as coisas por amor, o amor seja sem hipocrisia, então é nesse contexto que entra aqui a nossa exortação. Na oração, perseverantes. Então, o versículo é pequeno, né, irmãos? O versículo quase que não tem muito o que falar sobre ele. Então, nós vamos dividi-lo em duas partes. Vamos primeiro focar no significado bíblico da oração e depois nós vamos observar o que significa perseverança na oração. Então, começando, nós levantamos essa questão. O que significa orar? Bom, essa é uma resposta quase que óbvia. A palavra orar significa falar, discursar, solicitar, pedir, suplicar. Nós poderíamos dizer, irmãos, que na oração está uma das dádivas mais graciosas que Deus concedeu à humanidade. Eu estou falando da capacidade de comunicação. É parte da imagem e semelhança divina, essa capacidade de interagir, seja com palavras, seja com sentimentos, seja por meio de um olhar. Então, nesse sentido, todas as referências bíblicas nas quais nós observamos pessoas interagindo com Deus, nós podemos dizer que ali está acontecendo uma oração. Nós podemos dizer, por exemplo, que no Éden, todas aquelas tardes em que Deus descia para se comunicar, interagir com Adão, ali estava acontecendo uma reunião de oração. Nós poderíamos dizer que quando Deus desceu até a tenda de Abraão e comeu
carne na tenda de Abraão. Aí, para quem acha que ser vegetariano é pecado, nem Deus é vegetariano. Ele comeu carne lá na tenda de Abraão e ele ouviu Abraão pedindo a ele que não destruísse aquelas cidades de Sodoma e Gomorra, caso houvessem justos ali. Nós poderíamos dizer que ali estava acontecendo uma reunião de oração. Ou para ser um pouco mais polêmico, quando aquela legião de demônios rogou ao Senhor Jesus Cristo que os mandasse para os porcos em vez de mandá-los para os abismos, nós poderíamos dizer que os demônios estavam orando. E no novo céus e na nova terra, quando nós estivermos para sempre com o Senhor, nós viveremos um constante relacionamento de oração. Irmãos, o que eu estou tentando fazer aqui é meio que expandir um pouco a sua ideia do que é a oração. Orar é mais do que você fechar os olhos, trancar a porta do seu quarto, que evidentemente inclui essas coisas, mas não se limita a elas. A oração é uma comunicação. A oração é aquela certeza de que Ele está perto. É aquele compromisso em que nós realizamos tudo pensando nele. Eu entendo que é isso que o apóstolo Paulo diz quando ele fala assim: orai sem cessar. Nós fomos criados para nos comunicar. Ficar isolado, sem interagir com ninguém, é prejudicial à saúde mental. E essa necessidade de comunicação, a sensação de que eu preciso ter pessoas ao meu lado para conviver, dividir a vida, isso aponta para uma necessidade espiritual maior. Você sabia disso? É o clamor da alma humana rogando para que essa comunicação com Deus aconteça, para que ela seja periódica, para que ela seja crescente, realizadora. Então, quando as pessoas possuem esse desejo absoluto de se comunicar, no final das contas é a alma delas que está clamando, pedindo, rogando por uma comunicação efetiva que supra todas as necessidades do coração. No entanto, todos vocês sabem bem, a Bíblia relata que algo aconteceu na história humana, algo terrível, que acabou destruindo a comunicação das criaturas com o seu Criador. O pecado. Você já parou para pensar que a experiência de oração no Éden era plena? Era estar na presença de Deus de um modo que incluía todos os sentidos. Ver, tocar, ouvir, sentir. Era uma experiência de oração que incluía todos os sentidos. E o pecado, irmãos, destruiu isso. Deus se ocultou do ser humano. É como se uma pessoa amada, de repente, partisse, e agora aquela pessoa que foi abandonada fica tateando, buscando alguma informação, procurando alguma conexão com aquela pessoa, seja por meio de uma fotografia, de uma carta, de um cheiro. Ela está procurando alguma coisa que faça ela lembrar daquele relacionamento pleno que um dia teve. E eu acredito, irmãos, que essa é a explicação para esse anseio imenso que as pessoas têm hoje por informação e por relacionamentos. A quantidade de horas perdidas em redes sociais, nas quais as pessoas estão buscando algum tipo de oração, nada mais é do que o clamor de almas solitárias pedindo por interação com Deus. As pessoas precisam de uma conexão douradora. Elas precisam tocar, sentir, ouvir, ver. Elas necessitam de uma experiência que mate de uma vez por todas essa sede que elas têm por relacionamento. E o fenômeno hoje das redes sociais só serviu para abrir ainda mais essa ferida e mostrar o quanto as pessoas são solitárias e o quanto a alma delas está rogando por uma conexão, por um relacionamento, por falar, ouvir, se relacionar com alguém que supra o seu coração por completo. Tudo isso aconteceu porque o pecado entrou nesse mundo. E nisso tudo, meus irmãos, a boa notícia, e louvado seja Deus por isso, é que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo,
quebrado pelo pecado, para restabelecer a comunicação conosco, essa comunicação que foi perdida lá no Éden. Jesus esteve entre nós, um humano completo, um Deus verdadeiro. E você já parou para pensar que os discípulos, eles puderam sentir um pouquinho da experiência que foi um dia no Éden e que será de forma completa na eternidade? Eles não só falaram com Jesus como nós fazemos hoje, eles viram Jesus, eles tocaram Jesus. João reclinou a cabeça no tórax do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles viram as expressões faciais de Jesus. 24 horas por dia em um relacionamento de oração. Esse, meus irmãos, é o prelúdio do céu. E os discípulos sentiram um pouquinho disso. Foi o Senhor Jesus Cristo que, quando esteve aqui, ele disse assim em Marcos 11, verso 17: a minha casa será chamada casa de oração. É evidente que no contexto imediato, casa de oração, casa de Deus, ali se refere ao templo. Mas vocês sabem que o conceito de casa de Deus é amplo na Bíblia. Casa de Deus é o local da moradia de Deus. A própria comunidade cristã é chamada de casa de Deus. Então nós poderemos dizer que a morte de Jesus aconteceu para que nós nos tornássemos sua casa. Uma casa de oração. Uma comunidade que desfruta de uma experiência real de comunicação com Ele, nele, para Ele e para a glória dEle. E enquanto o Senhor Jesus não volta, Ele nos deixou alguém para transformar essa experiência tão simples de falar com Deus em um acontecimento verdadeiro, profundo, espiritual. Eu estou falando do Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que nos faz sentir, saborear e ver com os olhos da nossa alma o Senhor Jesus Cristo. E é por meio dele que nós oramos. É Ele que faz com que esse gesto de elevar o nosso pensamento para o alto se torne um momento verdadeiro de conexão com Deus e uma antecipação da glória. Portanto, nós poderíamos dizer que é por causa da obra de Jesus na cruz, é por causa da ação do Espírito Santo que hoje nós podemos, por meio da fé, derramar o nosso coração na sua presença, abrir a nossa alma de um modo sincero, completo, dizendo: Senhor, eu pequei, eu fracassei, Senhor, eu estou fraco. Ou você pode dizer: Senhor, onde é que tu estás? Estou me sentindo só, estou me sentindo abandonado. Ou você simplesmente pode dizer: Senhor, muito obrigado. Jesus Cristo, eu te amo. Oh Senhor Jesus, volta logo. E é o Espírito Santo que faz com que essa experiência não seja simplesmente palavras soltas, sem sentido, lançadas ao vento, mas seja algo real, em que pela fé você crê que Ele está ouvindo, que Ele está atendendo, que Ele está interagindo. Meus irmãos, que experiência gloriosa é a oração. Que experiência gloriosa. É o evento mais profundo. É o evento que nos conecta com o futuro. Que faz com que nós experimentemos nesse mundo caído hoje um pouquinho, um pequeno prelúdio do que será um dia a glória de Deus. Então é isso que nós temos a dizer sobre oração. E no texto que nós lemos aqui, de Romanos, capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele qualifica como essa oração deve ser. Ele apresenta um modo. Qual é o modo de orar? Ele diz: na oração, perseverantes. Veja que entre a oração e o perseverantes tem um seja. Um seja embutido. Na oração, sejam perseverantes. É o modo de orar. O significado da palavra perseverantes do Novo Testamento vem da raiz da palavra forte.
Perseverante é aquele que está em pé, é aquele que não cai. Perseverante é diligente, devotado, dedicado. Esse termo, irmãos, ele é usado muitas vezes no Novo Testamento para se referir à vida de oração da igreja. Eu vou passar só por algumas referências. Atos capítulo 1, olhe por favor. Atos capítulo 1, verso 14. Atos capítulo 1, verso 14 diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os outros irmãos dele. Está falando aqui daqueles 120. Eles perseveravam em oração, eles não descansavam, eles continuavam orando. No capítulo 2 do mesmo livro, verso 42, diz que eles perseveravam em 3 coisas. Olha aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na verdade, são 4 coisas, 4 atividades cristãs, entre elas a oração. No capítulo 6, versículo 4, no capítulo em que os diáconos são instituídos, os apóstolos dizem que não deveriam usar o tempo deles para ficar servindo à mesa. Por que ele diz isso? Por que eles dizem isso? Verso 4, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja que essa oração devotada era a prática que estava envolvendo a pregação dos apóstolos. E lá no final do Novo Testamento, Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, irmãos, todas essas referências colocadas uma ao lado da outra mostram uma coisa bem simples. É que a vida cristã normal é aquela vida na qual nós nos dedicamos à oração. Isso não significa que você tem que passar 24 horas trancado dentro do seu quarto com os joelhos no chão. Um marido devotado à esposa, por exemplo, ele não passa 24 horas por dia com ela, mas o seu comprometimento com aquela mulher faz com que tudo que ele faça seja afetado pelo compromisso que ele assumiu com ela. É o mesmo princípio com a oração. Embora nós não passemos 24 horas de joelhos no chão, mas aquele senso da presença de Deus está sempre afetando todas as nossas atividades. Eu creio que é isso que o apóstolo Paulo quer dizer com orar sem cessar. Mas aqui, meus irmãos, você deve ter notado que o tom do apóstolo Paulo é um tom de urgência. É um tom de alerta. Perseverai na oração. Isto é, isso não pode ser adiado. Essa prontidão tem de ser agora. Essa devoção tem de ser hoje. Você não pode aguardar o futuro. Ele fala em um tom de alerta como se nós corrêssemos o risco de esquecer disso. Como se nós pudéssemos enfraquecer, nos cansar ou desistir. Ou até mesmo cair naquela sutileza que eu acredito que a maioria de nós tropeça. De até orar, mas não de um modo devotado. É por isso que ele diz, perseverai. Será que alguém que faz apenas uma oração quando acorda, outra na hora do almoço, outra na hora de dormir, será que uma pessoa assim pode ser chamada de alguém devotada à oração? Será que alguém que apenas pronuncia algumas frases vazias ao vento, sem entusiasmo, sem reverência, de modo apressado, quase como querendo cumprir logo um dever religioso, será se tal pessoa pode ser chamada de alguém devotada à oração? Lembra de Jesus falando, entra no teu quarto, fecha a porta. Teu pai está te esperando lá. Imagina se a porta do seu quarto pudesse falar. Será se ela testemunharia que aqui tem uma pessoa que fechou a porta todos os dias
e derramou o coração ao Pai em secreto. Meus irmãos, os nossos próprios hábitos pecaminosos testemunham que se nós temos uma vida de oração, ela definitivamente está na UTI. São os mesmos pecados, a mesma ira, o mesmo rancor, a mesma imoralidade, o mesmo temor do homem, a mesma preguiça, a mesma indisciplina, e esses pecados continuam florescendo dentro do nosso coração, porque a oração perseverante não está lá para incomodá-los, para enfrentá-los e para expulsá-los do terreno da nossa alma. Então essa repetição de pecados quase que acolhidos pela nossa alma é um testemunho eloquente de que nós não estamos perseverando na oração. É por isso que Paulo trata isso, irmãos, como algo urgente. Persevere. Nós temos que perseverar porque isso é uma ordem de Deus. Essa ordem ela está embutida aqui no versículo. E se Deus está dando essa ordem para nós, é porque isso é vital, irmãos. Desobedecer ao Senhor é perigoso, significa você se expor, significa você estar diante da possibilidade de cair diante do mundo, da carne e do diabo. Nós precisamos perseverar porque nós necessitamos de comunhão com Deus. Nós precisamos ensinar a nossa alma a se deleitar nele. Nós precisamos ensinar esse nosso coração rebelde que insiste em se manter longe de Deus e buscar satisfação fora dele. Nós precisamos ensinar esse coração corrupto que a nossa maior necessidade, tudo que nós precisamos está no Senhor. Nós precisamos ser perseverantes porque Cristo precisa ser formado em nós. Semelhante a Moisés, que depois de estar na presença de Deus por 40 dias, ele desceu e o seu rosto brilhava. Tudo aquilo, irmãos, a que nos expomos, nos molda. Eu sempre falo isso para o meu filho. Você tem que tomar cuidado com arte, cultura, entretenimento, literatura, porque tudo aquilo a que você se expõe forma você. Colocando isso dentro de uma terminologia cristã, poderíamos dizer assim: nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós amamos. No Salmo 115, quando Deus está falando a respeito do contraste entre os ídolos e o Deus verdadeiro, entre muitas coisas que o salmista fala, ele diz uma mais ou menos assim: tornem-se semelhante a eles, os que o fazem e os que neles confiam. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Você se torna semelhante àquilo que você é exposto. Então, se você olha para si hoje e não vê semelhança alguma com Jesus, é porque você está orando pouco. É porque você não está perseverando. É porque você não está passando tempo na presença dele. E essa é a maior necessidade da sua vida. Você precisa ser perseverante. Você precisa ser perseverante também porque orar é o meio de se revestir de Cristo. Olha comigo Efésios capítulo 6. É um texto bem conhecido dos irmãos. É o texto da armadura de Deus. A maioria dos crentes conhece bem esse texto, né? As crianças são ensinadas na escola dominical, até com as pecinhas da armadura, feita pelas professoras. Mas veja o verso 10, eu quero destacar umas 2 ou 3 verdades aqui. Ele fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele acrescenta: revestivos de toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Às vezes nós imaginamos, por causa da ilustração do texto, que a armadura de Deus é como se fossem peças, a roupa de um soldado. Mas de fato, irmãos, a armadura de Deus é o próprio Deus.
Revestir-se da armadura de Deus é explicado pelo verso 10. É você ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Então é você se revestir de Cristo. E ele diz que essas pessoas que estão revestidas, elas vão ficar firmes na luta contra o diabo. E ele fala aqui de uma batalha terrível. E eu creio, meus irmãos, que aqui está uma das grandes explicações para a nossa falta de perseverança na oração. Nós não possuímos um senso de guerra. Falta em nós essa convicção de que nós estamos em campo de batalha. Pessoas que vivem entrincheiradas no meio de uma guerra, elas não estão ali tranquilas. Elas não estão ali relaxadas. Elas não estão ali vivendo como se aquilo fosse uma vida tranquila, boa, agradável. Elas vivem tensas. Elas vivem ocupadas, pensando, procurando se guardar, procurando se proteger, imaginando as estratégias que o inimigo está usando para tentar furar o cerco. Falta, irmãos, em nós isso. Você não vai aprender o que é oração perseverante até que aprenda de uma vez por todas que a vida cristã é uma batalha. Nós achamos que a nossa vida é muito suave. Por isso nós oramos pouco. Por isso nós dependemos pouco. E eu espero hoje que através dessa mensagem, dessa meditação, o Espírito Santo de Deus fure a sua bolha, abra os seus olhos e você perceba a movimentação espiritual que está acontecendo ao seu redor. Que você precisa de revestimento. Que você precisa se apossar de Cristo, que você precisa se encher dele, e o único meio que ele deixou para você se apossar dele é a oração. É o que ele diz aqui no verso 18. Como você veste a armadura, como você se torna revestido do Senhor, ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se você quer ser revestido de Deus, se você não quer ser atingido pelo inimigo, se você quer abrir os seus olhos espirituais para perceber essa guerra que está acontecendo ao seu redor, você precisa orar, você precisa suplicar, você tem que fazer isso na mediação do Espírito Santo, você precisa começar a orar pelo povo de Deus, por todos aqueles que estão envolvidos na guerra. Essa, meus irmãos, é a explicação. Você precisa de Cristo. Você precisa ser revestido. Quer você perceba ou não, uma guerra espiritual está acontecendo ao seu redor. E o único meio de você vencer é se vestindo de Cristo. E a oração é o meio de você se apossar disso. Há muitas outras coisas, irmãos, que nós poderíamos tirar das Escrituras. A Escritura tem muita informação para justificar o porquê nós precisamos orar de modo perseverante. Mas eu creio que o que já falamos aqui é mais que suficiente para justificar esse porquê. Bom, isso nos leva à pergunta de 1 milhão. Como orar? Como orar? Você de repente pode ter me ouvido e dizer: pastor, eu achei tudo maravilhoso, eu quero isso para mim. Mas como é que eu faço? Eu simplesmente não consigo. Como é que eu posso orar? Bom, queria começar dizendo que essa pergunta não é tão fácil de responder como parece na sua obviedade. Nós, por exemplo, temos um bebê em casa e nós nunca precisamos ensinar esse bebê a chorar quando está com fome ou quando tem algum tipo de necessidade. Nós nunca chegamos para o Benjamin dizendo: toda vez que você estiver com a fralda suja, chore, que a gente vai aí socorrer você. Nunca precisamos fazer isso. Nós também temos uma filha de 2 anos que nunca precisamos ensinar ela a correr para os nossos braços quando está com medo, quando se fere, quando está cansada. O ponto que eu estou querendo chegar é esse. É que talvez você precise mudar a forma como você se vê, como você se percebe. Ou para usar um
uma palavrinha da moda, a sua identidade. Você precisa olhar para si mesmo e dizer, eu nasci de novo. Eu fui regenerado para ter no Pai, no Filho e no Espírito Santo a experiência de conexão mais profunda, mais realizadora, mais permanente do que qualquer outro relacionamento que eu venha construir nesse mundo. Eu fui regenerado para orar. Eu estava morto e agora eu vivo para desfrutar de Deus em oração. Jesus está vivo em mim e é por meio da oração que eu me aproprio dele todos os dias. Eu sou filho, eu sou filha. Filhos simplesmente dependem, é natural. Então, o que eu estou tentando conduzir você é você reavaliar a sua posição diante de Deus. Quem você é? Você é de Deus, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor, é por meio dEle que você vive. Você acredita quando Jesus disse que sem mim nada podeis fazer? Se você crê nisso de todo o seu coração, naturalmente seu coração vai ser impelido para a oração. Porque filhos dependem dos pais. Então comece a lembrar a você mesmo de quem você é. Comece a meditar nessas passagens da Escritura que falam da sua identidade em Cristo Jesus. Esse é o primeiro conselho. Para você que não tem orado, ou para você que tem orado, mas a sua oração não pode ser chamada de perseverante. O segundo conselho. Busque modelos na Bíblia. Leia as passagens das Escrituras que mostram a vida de oração dos grandes homens e grandes mulheres, os heróis da fé. Mas foque especialmente na vida de oração do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, irmãos, ele tem um repertório variado, belo, abrangente de orações. Você vai ver que algumas vezes Jesus está orando repleto de alegria. Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos. Você vai ver Jesus outra hora orando com tristeza. Em outros momentos você vai ver Jesus orando preocupado com as pessoas. Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Ele disse lá diante do túmulo de Lázaro, mas eu estou falando isso para que esses que estão aqui ao meu redor entendam isso. Você vai ver Jesus Cristo passando a noite inteira orando antes de escolher os seus 12. Você vai ver Jesus orando diante da aflição. Jesus orando na hora da morte. Se tem uma pessoa, irmãos, que perseverou na oração como ninguém, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe nele, foque na vida de oração dele. Permita ser inspirado pelo modelo do nosso Salvador. Olha ainda as grandes orações da Bíblia. Há muitas orações belíssimas no Novo Testamento, no Antigo Testamento. As orações de Paulo em Efésios, pessoalmente eu amo aquelas orações. Pega aquelas orações e ore aquelas orações. Alguém disse certa vez que você aprende a orar orando. Eu acho que é mais sábio dizer que nós aprendemos a orar através da Escritura. Porque a Escritura indica para a gente o caminho de uma oração que agrade a Deus. Ore os salmos. O meu ponto aqui é dizer que você precisa deixar a palavra de Deus encher o seu coração, e inspirar você e modelar a sua alma para você desejar e querer orar de forma perseverante diante de Deus. Tem um outro conselho, e eu estou tirando ele de uma passagem do Antigo Testamento. Queria que você lesse comigo, Zacarias. Ai, 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 como é que os irmãos vão achar Zacarias agora, hein? Talvez alguém está dizendo aí, pastor, nem sabia que tinha Zacarias na Bíblia. Se alguém precisar ir lá para o índice, coloca aí nos avisos aí que eu espero você. Mas eu sei que não é o seu caso, né? Todo mundo aqui sabe onde está Zacarias, né? É só o pastor que fica aplicando bullying nos irmãos, né? Vocês estão vendo que até a projeção ainda não saiu aqui, ó. Zacarias
capítulo 12, verso 10. Parece que nem o pessoal da mídia está conseguindo achar Zacarias aí na Bíblia. Achou, amém. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Esse texto aqui, evidentemente, fala da salvação do Israel futuro. Mas, irmãos, derramar espírito de oração não é um privilégio apenas dos judeus que vão viver nas próximas gerações. Deus derrama espírito de oração sobre o seu povo. Na verdade, o Espírito Santo é que impulsiona as pessoas a orar. No culto de oração da semana passada, que o irmão Tiago estava dirigindo, ele começou o culto lembrando um versículo que eu gosto muito, Salmo 27, verso 8, que diz assim: ao meu coração ocorre, buscarei a tua face. Então quem foi que trouxe ao coração esse desejo de buscar a Deus? Quem é que desperta a gente? Quem é que inspira a gente? Eu preciso orar, eu quero orar. Você já sentiu isso? Uma vontade, parece que vem do nada. Você sente vontade de parar tudo. Eu quero falar com Deus. É o Espírito Santo que faz isso. É Ele que derrama. Então você pode hoje passar a clamar por isso. Espírito de Deus, derrame sobre mim esse desejo de orar, inspire meu coração, desperte a minha alma. Lembra, irmãos, que o Espírito Santo na Bíblia, ele é chamado de o Espírito de adoção. Isto é o Espírito Santo que impinge no nosso coração essa convicção que Deus é o meu Pai. Eu estou falando com meu Pai. Eu estou sendo dependente do meu Pai, eu estou falando porque é Ele que me supre, é Ele que me dá coisas boas, é Ele que conhece as minhas necessidades antes mesmo de eu falá-las. Então você precisa orar pelo Espírito Santo, porque é Ele que inspira você a orar, e é Ele que faz você se aproximar de Deus como filho. Muitas pessoas veem Deus como distante. Muitas pessoas veem Deus com alguém que está do outro lado da realidade. E essas pessoas só enxergam Deus dessa maneira, como ser meio estranho, distante, que às vezes impõe até algum tipo de medo. Essas pessoas são assim porque elas não têm o espírito de adoção. O espírito de adoção rompe com tudo isso. É meu Pai. Eu preciso dele. Eu me realizo na presença dele. Então clame por esse espírito de oração. E ao mesmo tempo, aqui é o quarto conselho. Lute pela vida de oração. Construa um hábito piedoso. E ao mesmo tempo, ore para que o Espírito Santo reforce esse hábito. Eu não sei se você está percebendo o que eu estou dizendo aqui, mas eu estou tratando a oração perseverante quase como um paradoxo. Nós somos chamados a fazer, nós somos chamados a tomar decisões piedosas, nós somos chamados a tomar tempo para orar ao Senhor. Por outro lado, é o Espírito Santo que produz em nós, é o Espírito Santo que trabalha em nós, é o Espírito Santo que produz essa necessidade no nosso coração. Então nós estamos falando, irmãos, que é essa ação paradoxal, que a Bíblia simplesmente não explica onde começa um, onde termina o outro. A Bíblia não se importa em explicar isso, mas ela diz que essas duas coisas acontecem. Nós tomamos decisões piedosas e ao mesmo tempo o Espírito Santo reforça esses hábitos, e quando nós chegarmos lá no final da vida cristã e nós fomos reconhecidos diante de Deus como pessoas que oraram, a glória será completamente dele. Então você precisa tomar essa decisão. Eu vou lutar por uma oração perseverante. E por último, convide outros para orar com você. Esse texto que lemos foi escrito para uma igreja. Veja que ele colocou até no plural, na oração perseverantes. Ele não está falando apenas do cristão individual. Ele está falando da comunidade da fé.
A igreja de Deus precisa perseverar em oração. Convide outras pessoas para orar com você. Convide irmãos e irmãs para colar os joelhos com os seus joelhos. Vem orar comigo, meu irmão. Eu não estou conseguindo orar. Eu estou me sentindo fraco. Eu estou me sentindo disperso, longe de Deus. Vem orar comigo. Passa aqui um tempo, vamos juntos fechar a porta do quarto, entrar na presença de Deus, vamos falar com Ele juntos. Formar grupos de oração. Irmãos, orar entre irmãos é uma bênção para a igreja de Deus. E isso ajuda também a fortalecer a nossa perseverança. Então esse é o desejo do meu coração. Quero dizer que durante essa semana eu orei muito por vocês. Orei muito por mim mesmo. Para o Senhor fazer isso na nossa vida. O que vai adiantar, irmãos? Tanta coisa que nós podemos fazer nesse mundo, experimentar nesse mundo, se tudo isso ocorre às custas da nossa comunhão com Deus, distante dele. Nada tem sabor. Então que Deus abençoe, que Ele incomode o seu coração hoje, que Ele desperte você. Sejamos perseverantes na oração, porque nós fomos criados em Cristo Jesus para experimentar essa realidade. Amém. Vamos orar. Deus, te agradeço, Senhor. Te agradeço por expor a Tua palavra. Tua palavra foi entregue, Senhor. E agora eu peço que o Teu Santo Espírito faça aquilo que eu não posso fazer. Que Ele conduza o coração. Que Ele desperte uma necessidade no Teu povo. Um santo arrependimento por não perseverarem na oração. E um desejo de hoje em diante a se unir com outras pessoas em torno de uma oração perseverante. Permita que a nossa própria igreja, Senhor, seja uma igreja assim. Uma igreja que confia em Ti. Uma igreja que depende do Senhor. Que não busca métodos carnais, mas depende da ação do Teu Espírito Santo. Perdoa, Senhor, o nosso desleixo. Perdoa, Senhor, a nossa fraqueza. Perdoa, Senhor, o fato de que até oramos, mas oramos pouco. Oramos de modo apressado. Oramos com uma mente que divaga. Falta no Senhor aquele senso que estamos diante do Teu trono. Imprime isso na nossa alma, Senhor. Derrama o espírito de oração em nós. Faz em nossa alma o mesmo que fez um dia no salmista. Ao meu coração ocorre e buscarei a Tua presença. Produz em nós, Senhor, esses impulsos de oração. Que o Teu nome seja glorificado à medida que nós nos apropriamos de Cristo e nos tornamos parecidos com Ele por meio do orar. É a oração que fazemos hoje, Senhor, nesse dia, no nome de Jesus. Amém.